Olá pessoal, tudo bem? Então, vou falar para vocês aqui, vou mostrar agora para vocês os erros mais comuns que eu tenho visto as pessoas cometerem usando o e-social web, ok? Para ajudar vocês aí no processo de vocês, tá? Então, é importante você se atentar. Você tem uma ordem de cadastro no e-social, tanto no e-social web quanto no e-social web service, que é o e-social que você envia para o sistema de folha. O e-social simplificado tem um processo um pouco mais enxuto, mas você tem que se atentar às mesmas questões. Então é importante você se atentar que primeira parte que você tem que conferir quando você começa o e-social, seja o web service, seja o web e até seja o simplificado, que aí só permite o MEI e o segurado especial, é o cadastro do empregador, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Estou aqui, ó, estou aqui mostrando para vocês a minha tela de pessoa física, tá vendo? Aqui, meus dados. E aqui, ó, eu como pessoa física, eu não preciso ter social. Eu vou ter social, eu vou ter informações do e-social se alguém me contratar como empregado, como prestador de serviço ou na minha empresa. Mas eu, pessoa física, eu me equiparo a empregador quando eu contrato outras pessoas. Eu me equiparo à empresa. Desculpa, eu falei empregador, mas eu me equiparo à empresa no momento em que eu contrato pessoas, que eu contrato trabalhadores para trabalhar para mim. Isso pode acontecer se eu contratar um empregado doméstico, eu me equiparo a uma empresa, eu tenho que pagar os mesmos direitos que um trabalhador receberia normalmente. Claro que existe um conceito diferente, é uma prestação de serviço particular, parará, mas o princípio é o mesmo. Eu também me equiparo à empresa quando eu, autônomo, contribuinte individual, eu contrato trabalhadores para prestar serviço para mim. Então, eu tenho que criar um CAEPF, que antes era matrícula SEI, e nesse CAEPF eu vou colocar as pessoas que estão sendo contratadas. O CAEPF, no cadastro do E-Social, ele vai estar em dois lugares, no cadastro do estabelecimento e na lotação, ok? Então é importante eu ter esse cadastro normalmente, tá? Para que eu aloque os meus trabalhadores. Então, ó, estou fazendo um cadastro aqui como um trabalhador como se eu fosse contratar um trabalhador, eu sendo um contribuinte individual, tá vendo? Aqui, ó, pessoa física, empregador doméstico ou pessoa física. E aqui ele vai listar que tipo de pessoas físicas podem ter trabalhadores. Resumidamente, ó, pessoa física, produtor rural, profissional liberal com empregado, exemplo, advogado, médico, dentista, titular de cartório e assim por diante, ok? Então, são esses trabalhadores que poderão contratar profissionais como seus empregados normalmente, ok? Então, eu escolho aqui na minha classificação tributária o tipo de empregador que eu serei. Aqui, ó, empregador doméstico, ok? E eu poderia também ser o trabalhador rural em regime especial. Como eu sou pessoa física, como o meu cadastro é de CPF, o que que acontece? O que que acontece? Ele só me traz duas opções de classificação tributária para pessoa física, empregador doméstico ou pessoa física, que eu já li para vocês, e o segurado especial. Então ele já faz um filtro, ok? Pronto, escolhi aqui que eu sou empregador doméstico ou empregador pessoa física. No caso, eu estou como pessoa física profissional liberal. E aqui ele me pergunta sobre o registro de ponto. Todos esses campos que têm asterisco são obrigatórios. Desoneração da folha. Se eu for optante, está aqui, ó, só tem um zero não aplicável e um aplicável. E aqui ele se refere à lei da desoneração, ok? A desoneração, o que que ela é? É você pagar o patronal sobre o faturamento e não sobre a folha de pagamento, ok? E no caso do produtor rural, ele me dá a opção aqui, ó, de eu colocar sobre a comercialização de produção rural ou sobre a folha de pagamento. Esse é um tipo de opção específica do produtor rural. Se eu for uma pessoa física produtor rural,
eu vou optar se eu quero pagar o meu patronal sobre a comercialização da minha produção rural ou sobre a folha de pagamento. Se eu não for, eu posso deixar em branco, ok? Vocês vejam, ó, que esse campo aqui ele não tem um asterisco do lado, então ele não é obrigatório. Ele só vai ser obrigatório se eu me enquadrar na classificação, na classificação tributária de produtor rural, ok? E aí, fiz o meu cadastro aqui, analisei tudo certinho. Os próximos itens que eu tenho que me atentar, eu tenho que seguir uma ordem de cadastro, isso é importante você entender. Verifiquei os dados do empregador. É importante você se atentar que todas as empresas têm o seu início da obrigatoriedade do E-Social, ok? Então, o cronograma do E-Social, ele está lá no site do E-Social. Ó. Vou abrir para vocês aqui, ó. Portal do E-Social. Vou botar aqui para vocês direto, cronograma E-Social. E ele vai aparecer para mim o link aqui já dos cronogramas. Só eu clicar aqui e eu tenho aqui a lista do cronograma atualizado. Ok? Empresas do grupo 1 começaram em janeiro de 2018. Empresas do grupo 2, 16/7/2018. Empresas do grupo 3, janeiro de 2019. Ok? E do grupo 4, aqui tem dois, grupo 3 foi dividido no último ano, ok? Mas os dois começaram no mesmo período, tá? Aqui, ó. O grupo 3, todo mundo começou em janeiro de 2019 e o grupo 4 começou, aliás, em 21/7/2021. Por que esse início da obrigatoriedade é importante? Porque, pessoal, se a minha empresa existe antes do início da obrigatoriedade, todas as minhas tabelas iniciais têm que começar do início da obrigatoriedade. Então, se eu for ter o cadastro do empregador, a primeira validade dele é o início da obrigatoriedade. Se eu consultar aqui em histórico, vocês vão ver que ele tem aqui, ó, um de 2020 e um de 2021. Eu sou pessoa física, então como eu não tinha empregados antes, não é? Eu coloquei a partir do momento que eu fui ter empregados. No meu caso aqui é um cadastro de simulação, então vocês vão ver que meu primeiro empregado eu cadastrei em outubro de 2021. Mas você que já tinha empregado, já mandava ser FIP antes do início lá do E-Social de janeiro de 2019 ou julho de 2018, se for do grupo 2, do grupo 1, se for de janeiro de 2018, a sua primeira validade tem que ser o início da sua obrigatoriedade, ok? E aí, partindo daí, todas as tabelas que você cadastrar, vou dar uma diminuída aqui para ficar melhor, ó, tabelas, estabelecimento é onde você vai colocar o CAEPF ou CNO da obra. O primeiro CAEPF que você vai ter aqui, certo? Se você for uma pessoa física com empregado, você vai ter que ter, deixa eu ver se tem algum CAEPF cadastrado aqui. Ó, tem um CAEPF aqui, ó. Ele vai ter que ter o início da validade no início da obrigatoriedade, porque senão você não vai conseguir vincular em um empregado que começou a trabalhar antes da existência daquele CAEPF. Então, tudo tem que partir do início da obrigatoriedade, ou se a sua empresa foi criada depois da obrigatoriedade, ou se a sua situação foi criada, ou seja, no meu caso, eu comecei a ter empregado, eu como autônomo, como contribuinte individual, profissional liberal, comecei a ter empregado a partir de janeiro de 2021, todas as minhas tabelas têm que começar em janeiro de 2021. Elas podem sofrer alteração, sem problema nenhum, mas eu tenho que ter as tabelas iniciais para eu vincular aqueles empregados que começaram naquela data. Se eu já tinha atividade, se eu já existia antes do início da obrigatoriedade, tudo tem que partir do início da obrigatoriedade. Então, se você cria um CAEPF aqui, ó, com julho de 2021 e vai querer cadastrar no empregado que ele foi admitido em janeiro de 2019, ele vai aceitar, mas ele vai dar erro na hora de salvar, porque ele não vai encontrar aquele CAEPF no início do vínculo da pessoa. Então, você precisa ter
as tabelas, todas partindo do início da obrigatoriedade ou do início da existência da empresa ou da situação de contratação para quem começou depois, ok? Então você vai ter um CAEPF, tá aqui, ó, cadastro do CAEPF, aqui você vai colocar o CAEPF, vai dizer qual o tipo. Aqui ele traz o tipo, ó, aqui embaixo, tá vendo? Aqui ele traz o KNAI, preponderante, que é a atividade principal. E aqui você não precisa marcar, porque ele vai trazer o seu GIORAT, o seu FAP, se tiver, ele vai trazer lá do cadastro do banco de dados do FAP e o RAT vai trazer lá da tabela de RAT, ok? Então, se der erro, você pode ir lá inserir e tentar salvar para ver se vai. Mas ele tem um banco de dados dele para puxar o GIORAT e o FAP. Essa informação aqui de cadastro, que ele dá a opção de você cadastrar, ó, de você mudar. Quando eu faço o cadastro e eu não tenho nenhum processo que questiona essas alíquotas, eu deixo que ele puxe automático. Mas veja que se eu for questionar o meu GIORAT e o meu FAP, eu vou ter que colocar os dados aqui dos percentuais que eu pago e aqui embaixo eu vou ter que inserir um processo que justifica eu ter um FAP e um GIORAT diferente do que o que a legislação está me impondo, certo? Por isso que ele tem, ó, ele vai ter aqui um processo judicial para indicar o RAT, que eu estou colocando diferente do que ele trouxe, e o FAP da mesma forma, eu também vou ter que colocar, ok? Se eu inserir dados diferentes aqui e não colocar o processo, ele não vai deixar passar, ele vai ficar pedindo o processo que justifique essa diferença, ok? Então, esse é o cadastro do estabelecimento, ok? O próximo cadastro que você tem que se atentar, que é o segundo cadastro a se fazer, é o das rubricas. Você precisa ter as rubricas da folha de pagamento todas cadastradas aqui. E aí eu vou falar novamente o que eu já falei algumas vezes. Aqui é o código da rubrica. Você pode ter o código 1, 2, 3, 4, 5, 6, conforme a sua folha ou conforme você criar. Esse campo aqui, ó, tabela, que ele chama aqui tabela, isso aqui é um agrupamento de códigos, tá? Então, na tabela 1, eu posso ter o código 1, que é salário, o código 2, que é INSS, código 3, que é FGTS, e assim por diante, tá? E aqui eu vou colocar a descrição, vou colocar a natureza, que tipo de rubrica é. A natureza você tem que tomar muito cuidado. Existem naturezas, essa tabela de natureza aqui, ela está misturada à área pública e privada. Então, tem coisas aqui que são peculiares da área pública. E se você colocar aqui, você vai cometer um erro e vai sofrer fiscalização. Um deles é pagamento de vale transporte e refeição em dinheiro. Na área privada, isso não é permitido, é considerado salário por fora ou salário indireto. Você vai ser tributado sobre isso. Tipo de rubrica, se é provento, se é um desconto, se é uma informativa, como o FGTS, por exemplo, ou uma informativa dedutiva, se for uma verba que você vai colocar aqui, que ela não é nem provento nem desconto, ela também deduz na base. Um caso de salário maternidade do 13º, ok? Quando a mulher sai de licença maternidade, aqueles meses de licença maternidade, quando você vai pagar o 13º, você deduz aquele período da Previdência, porque quem paga o salário maternidade e o 13º da maternidade é a Previdência. E aí você tem as outras tabelas de incidência, imposto de renda, FGTS, ok? E tem as duas últimas aqui, que são tabelas da área pública, que não me interessam. E aí você veja que elas não estão com asterisco na frente, então não são obrigatórias. Uma sugestão para vocês é usar a tabela que a gente está fornecendo. A gente estava fornecendo gratuitamente, mas está gerando um certo trabalho. E a partir de agora a gente vai criar um link para quem quiser pagar uma contribuição para receber a tabela. Ela tem todas as rubricas mais usadas do E-Social, tem algumas que estão marcadas aqui, que eu já usei em outras aulas, mas elas estão aqui e ela já tem toda a informação que vai te ajudar a você cadastrar. Ela tem aqui se estão em vigor, ok? A natureza da rubrica está aqui.
no caso o salário, a natureza 1000, tipo de rubrica 1, que no caso é o provento, né? Incidência de INSS, imposto de renda e FGTS. Essa tabela aqui, na realidade, é de um arquivo do SPED que a Receita disponibilizou e eu ajustei o arquivo e transformei ele numa planilha do Excel. Ele tem aqui a maioria das rubricas usadas, grande parte das rubricas usadas, elas vão até, deixa eu ver aqui qual a última. A última delas aqui é a... Ó, aqui tem 284 rubricas. A tabela praticamente toda das rubricas. Eu já pesquisei aqui, só o FGTS que não estava aqui, mas eu já incluí, já está aqui para orientar. Então, baseado nessa tabela aqui, você consegue cadastrar suas rubricas normalmente. Mas é claro, não dá para você fazer o processo de social, não dá para você cadastrar rubricas, não dá para você lançar uma folha se você não entender os processos do departamento pessoal e os processos de folha de pagamento. Você vai criar a rubrica, depois você vai ter que lançar isso na remuneração e depois você vai ter que conferir essa totalização, ok? Então, quem quiser a tabela, clica aí no link que eu vou disponibilizar nos comentários, ok? E aí a gente libera conforme a contribuição, tá? Só para poder justificar aí o custo do processo, tá? Mas é uma tabela que vai te ajudar bastante durante todo o processo, ok? Então, beleza, falamos aqui da tabela de rubricas. Temos aqui agora ó, a próxima tabela de lotações tributárias. Lotação tributária é a mesma coisa. Se você não tiver a lotação, você também não vai conseguir cadastrar o seu trabalhador, tá? Então, o que eu coloco na lotação aqui? O código dela, data de início da lotação, tipo de lotação. Que tipo é esse? Deixa eu simular aqui, ó. 12. Início da validade 01/2021, senão ele não abre o campo para mim. Ó. 21, classificação de atividade econômica ou obra própria. Isso aqui é porque eu sou uma pessoa física ou empregador doméstico, tá vendo? Ó? Mesmo que eu seja um empregador doméstico, eu tenho que ter a tabela de lotação. Se eu não for, eu boto 21 para todo mundo. O FPAS é a classificação da previdência do meu KNAI. Não vou botar aqui 507, 515, o que for. Se você não tiver essa informação, é só você pesquisar aí no site da Previdência que você vai achar essa relação do KNAI com a tabela FPAS, tá? Código de terceiros, o FPAS, e o terceiro suspenso, porque você tem um terceiros que ele engloba todas as contribuições que se fazem para as empresas que chamam as outras entidades, que são paraestatais, outras contribuições que se fazem como salário educação, INCRA e assim por diante. Caso tenha alguma que você não pague, você tem que colocar o código dela aqui, ok? Então a lotação é muito simples, se não tiver, você só bota terceiros, o FPAS, a classificação aqui, a validade. Essa informação também precisa estar com o início da validade lá no início da obrigação ou no início da validade da sua empresa, tá ok? Se não tiver, você vai ter problema no cadastro do empregado. Ok? E aí, vou sair aqui desse campo. Essas tabelas aqui, ó, cargos, funções, horários, processos. Processos, você ainda tem a opção de cadastrar, caso que você tenha algum processo na Receita ou na Justiça que questione GIORRAT e FAP, você tem que cadastrar ele aqui para ele aparecer lá dentro do cadastro para você escolher ele, ok? E aqui, ó, cadastro do empregado, ok? Cadastro do empregado, tanto para a empresa como para a pessoa física, você precisa comunicar a admissão até o final do dia anterior ao início das atividades. Ao início das atividades. Essa admissão preliminar é só você informando alguns dados, CPF, data de nascimento, admissão, matrícula que você criou, que tipo de trabalhador é e a natureza da atividade. Pronto, você inclui, você cumpre a obrigação de informar a admissão do dia anterior. E aí você tem até
o mês seguinte, no caso atualmente até o dia 15, mas para quem já vai fazer FGTS, vai ter até o dia 7, porque precisa estar com essa tabela lá no cadastro até o dia 7. Aí você vai precisar dessas informações aqui no E-Social até o dia 7 por causa do FGTS, ok? As empresas que ainda não estão fazendo FGTS no E-Social estão podendo mandar até o dia 15, mas depois vai todo mundo cair para o dia 7, ok? E aqui está o cadastro do empregado. Aqui você vai colocar os dados básicos e depois começam os dados principais. Admissão. Se o empregado foi admitido depois do início da validade da empresa, depois do início da obrigatoriedade da empresa, então é um tipo de registro de admissão. Se ele foi admitido antes, então é um cadastro inicial, ok? Certo? E aí eu vou entrar num cadastro de empregados aqui para vocês verem as particularidades. Tem uma funcionária aqui que eu vou usar como exemplo, ok? Tá aqui o cadastro dela, ó, dados cadastrais. Vou colocar todos os dados, ok? Isso aqui já é informação completa, que se eu mandar para eliminar até o dia anterior à admissão, eu tenho até o dia 15 para mandar, ou o dia 7 para quem já estiver fazendo FGTS pelo E-Social, ok? Então, eu vou botar os dados básicos aqui do trabalhador, dependente se tiver, e assim por diante, ok? E depois vou passar para a parte dos dados contratuais, onde eu vou colocar a admissão e assim por diante. Olha, por mais que as informações estejam no E-Social, é importante você ter um cadastro do trabalhador com essas informações guardadas numa pasta, ok? Para você saber o que é, o que não é, que tipo de trabalhador é, o contrato assinado, não é? Os termos de opção de vale transporte, refeição se tiver, contrato de experiência assinado e assim por diante. Então você vai botar todas as informações aqui, ó, categoria, tipo de regime trabalhista, tipo de previdência e assim por diante, nome do cargo. O autônomo, ele não vai precisar, o trabalhador autônomo não precisa você colocar um cargo, tá? Ele não vai ter um cargo na empresa, ele é um prestador de serviço, mas o empresário, se você procurar aqui no CBO empresário, ele vai aparecer uma opção, você pode colocar. É um empresário que tira o prolabore, tá? E aqui informações básicas, como salário e tudo mais. O que as pessoas têm mais tido problema, as pessoas estão mais tendo problema, é com essa informação de local de trabalho. Se eu coloco um CAEPF aqui ou uma classificação que foi cadastrada, que foi criada depois da admissão, ele vai ficar dando erro dizendo que não pode ser o CPF do empregador, no caso da pessoa física. Então, esse local de trabalho é o estabelecimento. Então, ele tem que estar cadastrado, tem que existir ou a partir do mês que a pessoa entrou na empresa ou antes, tá? Se você cadastrou aqui depois, ele vai ficar procurando o anterior, que não vai existir, vai ficar dando erro. Então, geralmente, as pessoas estão tendo problema com o CAEPF. A jornada de trabalho, vocês vejam que foi tirada aquela tabela de horários, não tem mais. Agora só tem a jornada mensal, tipo de jornada, se o contrato é parcial ou não. O trabalho seletista, ó, as informações, você está sujeito ao controle de jornada, ok? Capítulo 2 da CLT e assim por diante, ok? E o CNPJ do sindicato. Se você não tem sindicato, você vai colocar esse CNPJ aqui, ó, que é do Ministério do Trabalho. 37 115 367 003500. Bota a data base de janeiro só para preencher o campo, porque em alguns casos ele fica te pedindo esse campo, ok? E aí, cadastrado o empregado. No que se refere ao trabalhador sem vínculo, tá dando um errinho aqui. O que se refere ao trabalhador sem vínculo, é um tipo de cadastro parecido com o do empregado. Porém, você tem que informar. Início do trabalhador sem vínculo empregatício é aquele que a prestação de serviço dele começou depois da obrigatoriedade. Cadastro inicial, porque já existia antes da obrigatoriedade. Trabalhador sem vínculo é muito arriscado, principalmente autônomo,
que esteja trabalhando dentro da sua empresa, tá? Então tome cuidado com isso, porque existe uma linha muito fina aí de relação entre sem vínculo e com vínculo. Então, o autônomo, ele geralmente é um prestador de serviço que trabalha sob demanda, que tem um contrato específico nessa demanda, e para ele receber pagamento, ele tem que entregar as demandas dele. É um fotógrafo, é um contador e outro tipo de profissional que ele entrega uma demanda para receber pagamento. Se você tem um trabalhador sem vínculo empregatício, que cumpre o horário na sua empresa, que recebe salário no quinto dia útil, não tem que entregar nada, e não tem um contrato claro dizendo o que ele faz, o que ele precisa entregar, se ele for à justiça ou se você sofrer uma fiscalização, possivelmente isso vai caracterizar um vínculo empregatício e você vai ter que recolher todos os direitos, tá? Partindo aqui para a categoria, você vai ter os tipos de categoria dos trabalhadores sem vínculo, ó. E tome cuidado, tá? Você tem o autônomo geral, que é o 701, tá? E para quem trabalha com o empresário individual não, com o empresário, você tem um cadastro específico para o empresário. Um caso aqui não vai aparecer na lista porque aqui é aqui é uma pessoa física que está cadastrando um trabalhador, não vai ter empresário de uma pessoa física, mas num cadastro de uma empresa você vai ter aqui na lista o empresário. Então verifique direitinho o cadastro para você saber qual o cadastro que você, qual a categoria que você está colocando. Cada categoria dessa aqui tem suas particularidades. Deixa eu mudar de perfil aqui para a gente pegar o cadastro aqui para ver qual é o código de um empresário. Só para eu não passar um código para vocês errado. Vou vir aqui, ó, trabalhador sem vínculo. Ó. Opa, tá dando erro porque não tem ninguém. Ó. Contribuinte individual empresário, tá vendo? Ó? É o 723. Então, cada tipo de trabalhador sem vínculo tem um código específico, ok? E aí, vamos falar agora da folha de pagamento. Vou voltar lá para o meu cadastro pessoa física. Aqui, pessoal, no que se refere à remuneração, o que você tem que se atentar? Remuneração é a tabela S1200 e a tabela 2299, que é a de rescisão, ok? Aqui você informa as bases de cálculo de INSS e de FGTS, basicamente, que são por competência. Essa tabela aqui que aparece, essa é a tabela de pagamento, que é a tabela S1210. Então, é a tabela que você diz quando aquela remuneração foi paga. Então, a minha folha de pagamento, de novembro, ok? Minha remuneração de novembro foi paga em dezembro. Então, a remuneração vai estar aqui em novembro e o pagamento dessa remuneração estará aqui em dezembro, onde eu informo apenas o líquido, ok? Então, vou informar apenas o líquido, não. Vou informar o tipo de pagamento, aqui, ó, 1200, tá vendo? Se fosse uma rescisão, 22,99, mas está aqui o 1200, a data de pagamento da minha folha, a competência, o identificador do recibo. O identificador é o código do demonstrativo lá dentro do cadastro da remuneração. E esse valor aqui é o valor líquido, tá? Só preciso cadastrar isso, o imposto de renda ainda não está sendo baseado, apurado, e as informações do E-Social ainda não estão sendo usadas para DIF, ainda está faltando arrumar muita coisa do imposto de renda. Mas você tem que informar o pagamento quando ele ocorreu, tá? Então, basicamente, a remuneração é o pagamento de salário, de férias, ok? Rescisão de contrato não fica aqui. Rescisão de contrato é um movimento também, é remuneração, mas vai ficar dentro do cadastro do trabalhador, ok? Quando eu vier aqui no cadastro, tá aqui o desligamento e ele vai ter aqui, ó, incluir rubricas, tá vendo? Então, ele também é remuneração, mas ele fica dentro do cadastro do empregado, parece a remuneração, você vai incluir as rubricas todinhas, ok? Mas ele fica ali dentro separado.
tá? E aí, aqui dentro da remuneração, o que eu tenho para informar para vocês? Quando eu for incluir a remuneração, toda vez que eu terminar, ele vai me dar um totalizador. E nesse totalizador eu posso conferir a remuneração que eu incluí, ok? Para verificar se está batendo com a minha folha, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, R$ 1.000 de salário, só incluí o salário, tá? Só para fazer um teste, eu não incluí INSS. Então, quando eu salvar, ele vai informar lá que ele achou tanto de INSS, mas não achou o INSS do segurado, entendeu? Então, isso é uma forma de eu conferir, eu vou ver que está faltando a informação do INSS. Se as informações estiverem divergentes, eu tenho que verificar e arrumar as minhas rubricas ou o lançamento das minhas rubricas nessa remuneração. Porque se lá no cadastro da rubrica eu coloquei uma incidência errada, ou uma natureza errada, ou um tipo errado de rubrica, ele vai surtir efeito aqui na remuneração. Nós estamos falando aqui de E-Social Web geral. Então aqui, o único cálculo que ele vai fazer para você é dos totalizadores, ó, tá vendo? Ele apareceu aqui que ele calculou a contribuição do 8.250 e não achou nada descontado do empregado. Se você ver aqui, ó, base de cálculo do INSS, tá vendo? 1.100, só achou isso. Quando eu fechar a folha, ok? Quando eu fizer o fechamento da folha, aí ele vai me dar mais informações, mas ainda com totalizadores, tá? Eu tinha uma folha fechada aqui em outubro, ó. Totalizador, ó. O último totalizador, ele me traz aqui, ó. E esse totalizador aqui já é o geral da folha toda. Como eu só tenho um empregado, ó, eu tinha feito uma folha em outubro com 1.200 como exemplo, tá vendo? Ó? Lancei a parte do empregado, lancei a parte, ó, ele calculou a parte do empregado igual o que eu tinha calculado. E ele me trouxe o detalhamento todo do patronal, tá vendo? Então isso aqui tem que bater com a minha folha, se não bater eu tenho que vir arrumar para que a coisa vá corretamente para a DCTF Web, ok? E aí, quando eu for fazer o fechamento na DCTF Web, ok? Quando eu for fazer o encerramento da folha, eu tenho a opção, ó, vocês estão vendo que ele encontrou remuneração, encontrou pagamento, tá vendo? Ou desculpe, encontrou produção rural. Isso aqui foi um teste que eu fiz que está lá gravado um valor de produção rural. Eu vou vir aqui, ó, e vou tentar excluir, ó. Eu estava fazendo o teste de trabalhador rural, ó. Tem uma informação aqui, ó, de produção rural. Vou excluir ela. Ok? Vou fazer o meu encerramento. Vou fazer o meu encerramento. E aí eu tenho a opção de já fechar direto lá na DCTF Web, ou seja, já transmitir a DCTF Web, mas de qualquer forma eu tenho que acessar o ECAC. Quando eu acessar o ECAC, lá em declarações, assinar DCTF Web, ele vai ter a opção lá, já vai estar fechado, transmitido, só para eu clicar, entrar na competência e emitir meu DARF. Porém, se eu estou fazendo a primeira vez, eu posso marcar aqui para não fazer a transmissão ainda, ok? Para eu conferir aqui primeiro, certo? Por quê? Porque se eu transmitir e tiver que retificar, eu tenho que ir lá na DCTF Web, clicar em retificar para ele abrir a retificadora, tem que vir aqui abrir minha folha e encerrar de novo para ele ajustar lá, ok? Se eu não fizer isso, ele vai ficar fechado lá, eu vou ficar alterando aqui, não vai surtir efeito nenhum, ok? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Se precisarem de alguma ajuda, entre em contato aí nos links na descrição para a gente marcar uma consultoria online para ajudar vocês nesse processo, ok? Um abraço, até a próxima.